O telescópio espacial James Webb é uma verdadeira maravilha tecnológica, considerado o sucessor do famoso Hubble. Lançado em 25 de dezembro de 2021, ele foi projetado para responder algumas das perguntas mais profundas sobre o universo. O Webb opera em comprimentos de onda infravermelhos, o que significa que ele pode enxergar através de densas nuvens de poeira cósmica e observar objetos extremamente distantes no cosmos. Essa capacidade o torna único, permitindo que cientistas olhem para os primeiros momentos do universo, quando as primeiras galáxias estavam apenas se formando. Com um espelho principal de 6,5 metros de diâmetro, o Webb tem uma sensibilidade sem precedentes. Ele pode detectar luz emitida há bilhões de anos, essencialmente nos permitindo viajar no tempo e estudar o universo como ele era logo após o Big Bang. Esse telescópio foi desenvolvido para responder questões fundamentais, como a formação das primeiras estrelas, a composição de exoplanetas e até mesmo indícios de vida em outras partes do cosmos. As expectativas em torno do Webb sempre foram altíssimas, mas ele conseguiu superá-las com imagens detalhadas e dados revolucionários. É impossível ignorar a relevância do telescópio e o impacto que suas descobertas já tiveram na astronomia moderna. Mas o que torna tudo isso ainda mais impressionante são as recentes imagens da Galáxia do Sombreiro, que revelaram detalhes que antes eram impossíveis de captar. A Galáxia do Sombreiro, oficialmente conhecida como Messier 104 M104, é uma das estruturas mais fascinantes do universo próximo. Localizada a aproximadamente 28 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Virgem, ela se destaca pela sua forma única. Seu núcleo extremamente brilhante é cercado por um disco extenso de poeira cósmica, que cria o efeito visual de um chapéu mexicano, daí seu apelido popular. O telescópio James Webb, com sua capacidade de observação em infravermelho, trouxe novos detalhes impressionantes sobre essa galáxia. Pela primeira vez, foi possível mapear a composição da poeira galáctica com precisão sem precedentes. O Webb revelou que essa poeira contém partículas ricas em carbono, elementos que desempenham um papel fundamental na formação de estrelas e planetas. Além disso, as imagens capturaram a distribuição estelar em camadas de profundidade nunca antes vistas, destacando concentrações de estrelas jovens e antigas que ajudam a contar a história evolutiva da galáxia. Essas descobertas não são apenas impressionantes visualmente, mas também têm um impacto profundo na astronomia. A análise da Galáxia do Sombreiro oferece pistas cruciais sobre como as galáxias em espiral com grandes núcleos luminosos se formam e evoluem ao longo do tempo. A estrutura do sombreiro, que combina características de galáxias elípticas e espirais, torna-se um laboratório natural para estudar os processos que moldam o cosmos. Com essas novas informações, cientistas podem comparar o sombreiro a outras galáxias similares e buscar padrões ou anomalias. Essas análises ajudam a decifrar como a gravidade, a composição química e a interação com galáxias vizinhas influenciam a evolução galáctica. Isso nos leva à próxima questão: o que mais o Webb tem observado? O telescópio James Webb tem revolucionado o estudo da formação estelar, revelando detalhes impressionantes sobre como novas estrelas nascem no universo. Uma de suas contribuições mais notáveis é a detecção de estrelas jovens escondidas dentro de densas nuvens de gás e poeira. Essas regiões, que anteriormente eram praticamente impenetráveis para telescópios como o Hubble, agora estão sendo desvendadas graças à capacidade do Webb de observar no infravermelho. Ele pode atravessar essas barreiras cósmicas e trazer à luz os primeiros estágios da vida de uma estrela. Entre as descobertas recentes, estão imagens nítidas que capturam estrelas em diferentes fases de sua formação. Algumas ainda estão envoltas em casulos de poeira, enquanto outras já começaram a liberar energia suficiente para brilhar intensamente.
Essas observações oferecem informações cruciais sobre os processos físicos que desencadeiam a formação estelar, como o colapso gravitacional de nuvens de gás e os fatores ambientais que determinam o tamanho e a composição de uma estrela. Do ponto de vista científico, essas descobertas são um salto gigantesco em relação ao que era possível antes. O estudo da formação de estrelas não é apenas fascinante por si só, mas também essencial para entender a evolução do universo. As estrelas não são apenas pontos brilhantes no céu. Elas são os fornos onde os elementos químicos são forjados, elementos que eventualmente se tornam planetas, luas, possivelmente a base para a vida. Ao comparar os dados do Webb com informações obtidas por telescópios anteriores, é evidente o avanço significativo em precisão e profundidade. Onde antes havia apenas indícios, agora temos um retrato detalhado de como as estrelas se formam e como essas regiões mudam ao longo do tempo. Se o Webb está transformando nossa visão das estrelas, ele também está redefinindo o que sabemos sobre os próprios blocos de construção do universo. A poeira cósmica, invisível a olho nu, desempenha um papel essencial na formação do universo como o conhecemos. Graças ao telescópio James Webb, estamos descobrindo novos detalhes sobre sua composição química em galáxias distantes, incluindo elementos fundamentais como carbono, silício e oxigênio. Esses elementos não apenas compõem a poeira, mas também são os blocos de construção para planetas, luas, potencialmente, para a vida. A presença de carbono, por exemplo, é crucial, já que ele forma moléculas orgânicas complexas que podem levar ao desenvolvimento de organismos vivos. Silício, por outro lado, é vital na formação de minerais e rochas, e seu papel na construção de planetas rochosos é inegável. As imagens do Webb revelam como esses elementos estão distribuídos em galáxias diferentes, ajudando os cientistas a entender os processos que moldam os sistemas estelares e planetários. Do ponto de vista técnico, o Webb utiliza espectroscopia para analisar a luz das galáxias. Essa técnica permite separar a luz em diferentes comprimentos de onda, revelando assinaturas químicas específicas. Com isso, o Webb pode identificar não apenas os elementos presentes, mas também suas concentrações e como estão organizados. Essa capacidade é particularmente importante no estudo de galáxias primordiais, formadas logo após o Big Bang, pois ajuda a traçar paralelos com galáxias mais jovens. As implicações dessas descobertas são imensas. Entender a composição química das galáxias pode responder questões fundamentais sobre como os elementos necessários para a vida foram dispersos pelo cosmos e como as galáxias evoluem ao longo do tempo. Isso nos leva a explorar se existem padrões que conectam as galáxias mais antigas com as mais recentes, uma conexão que pode nos trazer ainda mais próximos de compreender nossa própria origem cósmica. Uma das maiores contribuições do telescópio James Webb é sua capacidade de espiar as profundezas do tempo, analisando a luz de galáxias que existiram nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang. As descobertas recentes proporcionam uma visão sem precedentes das primeiras estruturas do universo e como elas estão conectadas às galáxias modernas, como a icônica Galáxia do Sombreiro. Ao observar a luz infravermelha que viajou por bilhões de anos, o Webb desvenda detalhes de galáxias primordiais, incluindo sua composição, forma e dinâmica. Esses dados mostram que, mesmo em um universo jovem, galáxias já apresentavam elementos pesados como carbono e oxigênio, elementos que só podem se formar no núcleo das estrelas e que, antes, não se esperava encontrar tão cedo na história cósmica. Essas observações forçam ajustes no modelo cosmológico atual. As teorias predominantes sobre a formação das primeiras galáxias precisam ser revistas, já que os elementos pesados indicam um ciclo de formação e destruição estelar mais rápido do que se pensava. Isso sugere que o universo primordial era mais dinâmico, com explosões de supernovas espalhando elementos essenciais em escalas de tempo menores. Além disso, os padrões de distribuição de estrelas e poeira revelados pelo Webb mostram que galáxias como o Sombreiro herdaram características fundamentais dessas estruturas iniciais. O núcleo brilhante e o disco extenso de poeira,
Por exemplo, podem ser traçados de volta a interações e fusões galácticas que ocorreram bilhões de anos atrás. Essas conexões entre o passado remoto e o presente galáctico oferecem uma narrativa mais coesa da evolução cósmica, conectando os primórdios do universo às estruturas que hoje observamos. O impacto disso na cosmologia é profundo, ampliando nosso entendimento de como o universo formou as bases para a criação de galáxias, estrelas, planetas e, eventualmente, a vida. As imagens e dados revelados pelo telescópio James Webb representam um marco na astronomia moderna, desvendando os mistérios da galáxia do Sombreiro, das estrelas em formação e das conexões com o universo primordial. Cada descoberta amplia nossa compreensão do cosmos, pintando um quadro mais detalhado e fascinante da evolução galáctica e estelar. Mas o Webb está apenas começando sua missão. Com sua capacidade de observar fenômenos cósmicos em detalhes sem precedentes, ele promete explorar galáxias ainda mais distantes, levando-nos ainda mais próximo dos primórdios do universo. Além disso, seu olhar aguçado continuará a investigar a química de atmosferas de exoplanetas, oferecendo pistas sobre possíveis habitats para a vida fora da Terra. Esse telescópio não é apenas uma janela para o passado, mas um convite para imaginar o futuro da exploração espacial e da compreensão do nosso lugar no cosmos. Prepare-se, porque os próximos capítulos dessa jornada prometem ser ainda mais surpreendentes e reveladores. Muito obrigado por assistir a este vídeo e por explorar conosco as incríveis descobertas do telescópio James Webb. Sua presença e apoio são essenciais para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e desvendando os mistérios do universo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas apaixonadas por astronomia. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas aventuras cósmicas. Além disso, temos outros vídeos incríveis esperando por você. Clique no card que está aparecendo na tela agora e continue explorando o universo conosco. Nos vemos no próximo vídeo.